Olá, mulheres! Estamos iniciando a segunda parte do nosso livro. Restam apenas 4 capítulos. E agora não tem jeito. Agora falta pouco para o lugar alto. Então vamos prosseguir aqui com a nossa personagem principal aqui, a grande medrosa, que fez tanto sucesso hoje na live ali que eu fiz. E realmente o Senhor trouxe a grande medrosa ardente para o meu coração durante a live. Foi aquela bênção. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Vamos lá? A alegria vem pela manhã. Salmos 35. Capítulo 17. Correntes restauradoras. Quando afinal grande medrosa acordou, o sol ia alto no céu. Do lugar onde estava deitada, ela olhou para fora, através da entrada da gruta, e percebeu que tudo brilhava à luz de um sol radiante, que iluminava cada objeto com a sua glória. Grande medrosa continuou deitada mais alguns minutos, coordenando os pensamentos e procurando lembrar-se do lugar onde se encontrava. A gruta, aquecida pelos raios de sol, estava silenciosa, envolta na doce fragrância de nardo, incenso e mirra, que emanava das roupas de grande medrosa. Ela empurrou gentilmente as cobertas, sentou-se e tentou pensar. Então, a lembrança de tudo o que havia acontecido lhe veio à mente. Ela e as 2 companheiras haviam chegado a uma depressão coberta de nuvens, no alto das montanhas, no fundo da qual havia um altar de sacrifícios. O sacerdote havia arrancado de seu coração a flor do amor humano e a havia queimado sobre o altar. Ao lembrar-se disso, ela olhou para o seu peito e o viu coberto com um pano embebido em essências, cujo perfume enchia o ambiente de doçura. Ela puxou o pano, um tanto curiosa, e admirou-se de não encontrar um só traço de ferimento, nem cicatriz. Também não havia dor ou entorpecimento em qualquer parte do corpo. Levantou-se em silêncio, saiu à porta da gruta e ali permaneceu absorta. A enorme sepultura, antes toda envolvida na neblina e onde tudo era indistinto, brilhava agora a dourada luz do sol. Macia e verdejante, a relva crescia em toda a parte, forrada de gencianas e outras variedades de flores salpicadas, como pequenas joias preciosas. O perfumado tomilho, o musgo, a murta espalhavam-se pelos barrancos rochosos, nos quais brilhavam gotinhas de orvalho. No centro, a longa pedra do altar, onde ela havia sido sacrificada, aparecia rodeada de flores, musgos e relva verdejante. Passarinhos saltitavam aqui e acolá, estourando as gotinhas de orvalho na relva e pipilando alegremente, enquanto sacudiam belas plumagens. Um deles, empoleirado no altar, arfava o pequenino peito, trinando alegre canção. Porém, mais belo e maravilhoso que tudo, era o rio a correr debaixo da pedra do altar. Esse grande rio de água cristalina formava cascatas, deixava grandes poças entre as rochas e rolava através da depressão, saltando sobre rochas maiores com grande rumor de alegria. Ela estava bem ao lado da verdadeira grande queda d'água e sabia agora que esta passava pelo altar ao qual o sacerdote a havia amarrado. Por algum tempo, grande medrosa ficou parada, o coração pulsando e cantando em crescente alegria, que ia além do seu entendimento. Uma paz de indescritível doçura parecia envolvê-la toda. Ela estava inteiramente só. Nenhum sinal havia de suas companheiras, tristeza e sofrimento, nem do sacerdote, nem do altar. As únicas coisas vivas a se moverem além dela eram as chilreantes avezinhas, os insetos e borboletas multicoloridos que pousavam de flor em flor. Lá em cima, no alto, um céu limpo, sem nuvens, contra o qual os picos dos lugares altos brilhavam em toda a sua brancura,
de forma deslumbrante. Depois de examinar os arredores, a primeira coisa que fez foi caminhar até a beira do rio. Este a atraía de maneira irresistível. Ela curvou-se à margem e tocou com os dedos a água de cristal, gelada, a qual a envolveu num doce enlevo. Sem mais demora, ela tirou a roupa de linho bronco que usava e entrou numa das poças entre as rochas. Nunca experimentara nada tão delicioso e estimulante. Era como se ela toda imergisse numa corrente de vida borbulhante. Quando finalmente saiu da água, sentiu-se imediatamente enxuta, revigorada da cabeça aos pés, com uma sensação de perfeito bem-estar. Enquanto se apoiava no barranco de musgo, ao lado da água, olhou para baixo e, surpresa, notou que seus pés, antes tão horríveis, não eram mais aleijados, mas direitos, perfeitamente bem formados, alvos e brilhantes contra a macia e verde relva. Ao lembrar-se naquele momento das fontes de água restauradoras mencionadas pelo pastor que brotavam do chão dos lugares altos, voltou à corrente e, com a sensação de mais doce prazer, imergiu a cabeça na água clara e espalhou-se pelo rosto. Depois parou diante de uma poça, onde a água era como espelho. Ali ela se ajoelhou, olhou para a superfície e viu refletido seu rosto claro, muito claro. Ah, que surpresa! Era bem verdade. A boca feia e torta tinha desaparecido. E em seu lugar surgiu um rosto suave, perfeito como o rosto de uma criança. Depois ela começou a vagar pela depressão e notou as moitas de amoras silvestres e de outros pequeninos frutos crescendo nos barrancos. Ela colheu uma mão cheia dessas refrescantes e nutritivas frutinhas e se alimentou prazerosamente. Assim, vagando, Grande Medrosa chegou à beira do penhasco por onde o rio se atirava e ficou longo tempo observando a água a saltar sobre a borda ao som de sua tumultuosa alegria, que abafava todos os outros sons. Notou como o sol embelezava as águas de cristal, quando saltavam em curvas e corriam rumo às regiões verdejantes, para onde o pastor as havia guiado um dia e onde, à beira dessa mesma cascata, haviam descansado. Além de se sentir plenamente envolvida pela paz profunda, quietude e grande contentamento interior, apagaram todo o sentimento de curiosidade, solidão e antecipação. Ela não pensava no futuro em si. Era bastante estar ali, naquela silenciosa depressão natural, oculta nas montanhas, tendo o rio da vida fluir ao lado dela, e descansar e se recobrar daquela longa jornada. Mais tarde, ela deitou-se na relva e adormeceu. Ao acordar, banhou-se no rio. Assim, o longo e tranquilo dia passou como doce sonho, enquanto ela descansava. Banhava-se e se refrescava de quando em quando com as amoras e dormia de novo. Quando afinal as sombras começaram a cair e os picos nevados brilharam gloriosos aos últimos raios do sol, ela retornou à gruta, deitou-se entre as cobertas perfumadas e dormiu de modo tão profundo como na primeira noite em que o sacerdote a colocou ali para descansar. O capítulo é curtinho, mas é para a gente ir saboreando com calma. Que seu dia seja uma bênção em nome de Jesus.